graças ao bom profeta, retornaram aqui para a continuação de nossa história. Então vamos lá? Septuagésima quarta noite. Principiei, disse Simbá, a juntar os maiores diamantes que me se apresentaram à vista, e com eles enchi o saco de couro que servira para guardar as minhas provisões de boca. Tomei depois a peça de carne que pareceu a mais comprida e a segurei bem à roda de mim com um pano do meu turbante. Nesse estado, deitei-me com a barriga contra o chão e o saco de couro atado à minha cintura, de modo que não pudesse cair. Tão depressa me coloquei nesta postura, logo todas as águias vieram agarrar-se a um pedaço de carne que levaram, e uma das mais possantes, empolgando-me com um pedaço de carne em que me mantinha embrulhado, conduziu-me ao cume da montanha até o seu ninho. Não deixaram os mercadores de gritar para espantar as águias, e tendo-as obrigado a largar a sua presa, um deles se chegou a mim. Ficou, porém, muito assustado quando me viu. Sossegou, todavia, e em vez de informar-me por que a aventura me achava ali, principiou a despeitar-se comigo, perguntando-me por que roubava o que lhe pertencia. Falar-me-eis, lhe disse eu, com mais humanidade quando me conhecerdes melhor. Consolai-vos, acrescentei eu. Tenho diamantes para vós e para mim mais do que podem ter todos os outros mercadores juntos. Se os têm, é só por acaso, porém eu mesmo escolhi no fundo do vale os que trago neste saco que estáis vendo. Dizendo isto, mostrei-lhe. Não tinha ainda acabado de falar quando os mercadores que me avistaram se ajuntaram à roda de mim, muito pasmados de me verem, e argumentei o seu espanto com a narração da minha história, Não admiraram tanto o estratagema que imaginara com a afoiteza de contá-lo. Levaram-me ao alojamento onde moravam todos juntos, e ali, abrindo o meu saco na sua presença, a grandeza dos meus diamantes os assombrou, e confessaram-me que em todas as cortes onde havia estado, não tinham visto um só que igualasse este. Roguei ao mercador a quem pertencia o ninho onde fora transportado, pois cada mercador tinha o seu, roguei-lhe, digo, que escolhesse para sua parte quantos quisesse. Contentou-se de tomar um só, e era dos mais pequenos. E como insistisse para ele receber outros, sem receio de prejudicar-me, não, me disse ele, estou muito satisfeito com este que é assaz precioso para poupar-lhe o trabalho de fazer de hoje em diante outras viagens para o estabelecimento da minha pequena fortuna. Passei a noite com esses mercadores, a quem contei uma segunda vez a minha história para satisfação dos que a não tinham ouvido. Não podia moderar a minha alegria quando refletia que estava fora dos perigos que vos falei. Parecia-me que o estado em que me achava era um sonho, e não podia crer que não tivesse mais que recear. Havia já dias que os mercadores lançavam pedaços de carne no vale, e como cada qual parecesse contente dos diamantes que lhe couberam em sorte, partimos no dia seguinte todos juntos e andamos por altos montes onde havia serpentes de um comprimento prodigioso, que tivemos a felicidade de evitar. Chegamos ao primeiro porto e daí passamos a ilha de Roa, onde se dá a árvore que produz o alcânfor, a qual é tão copada que 100 homens podem facilmente estar à sua sombra. O sumo que se forma esta resina corre por uma abertura que se faz no alto da árvore e se recebe num vaso onde toma consistência e é que se chama alcânfora. Depois do sumo assim tirado, a árvore seca e morre. Há na mesma ilha rinocerontes, que são animais mais pequenos que o elefante e maiores que o búfalo. Tem um corno sobre o nariz quase do comprimento de um cúbito. Este corno é sólido e vazado pelo meio de uma extremidade à outra. Vêem-se em cima manchas brancas que representam a figura de um homem. Guerreia o rinoceronte com o elefante.
fere-o com o chifre por baixo do ventre, levanta-o e leva-o sobre a cabeça. Porém, como o sangue e a gordura do elefante lhe correm sobre os olhos e o cegam, cai por terra. E o que mais vos pasmará é vir o rochedo que agarra ambos com suas garras e os leva para nutrir seus filhinhos. Passo em silêncio algumas particularidades dessa ilha. Esse ano enfastiar-vos. Lena, troquei alguns dos meus diamantes por boas fazendas. Dali fomos a outras ilhas e finalmente de termos visitado algumas cidades comerciantes da terra firme, apontamos a Balsora, de onde fui a Bagdá. Ali dei logo esmolas avultadas aos pobres e gozei honrosamente do resto das riquezas imensas que trouxera e ganhara com tanto trabalho. Assim foi que Simbá contou a sua segunda viagem. Mandou ainda dar 6 sequins a Rimbad, a quem convidou a vir no dia seguinte a ouvir a narração da terceira. Voltaram os convidados às suas casas e tornaram no dia seguinte à mesma hora, assim como Mariola, que se tinha já esquecido da sua miséria passada. Puseram-se à mesa e, depois do banquete, tendo Simbá pedido silêncio, fez dessa sorte a relação de sua terceira viagem. Terceira viagem de Simbá, o marinheiro. Bem depressa perdi, disse ele, nas delícias da vida que levava, a lembrança dos perigos que correra em ambas as minhas viagens. Porém, como estava na flor da minha idade, enfastiei-me de viver na ansiosidade, enganando-me a mim mesmo acerca dos novos perigos que queria afrontar, parti de Bagdá com ricas fazendas do país, que mandei transportar a Balsora. Ali me embarquei ainda com outros marinheiros. Outros mercadores. Tivemos uma longa navegação e aportamos a vários portos, onde fizemos um comércio considerável. Um dia que estávamos no alto mar, acometeu-nos uma tempestade horrorosa que durou alguns dias e nos fez perder a derrota, levando-nos à vista de um porto de uma ilha, onde o capitão muito desejava dissipar-se de entrar, porém fomos forçados a lá ancorar. Depois de ter amainado as velas, disse-nos o capitão: esta ilha e algumas outras vizinhas são habitadas por selvagens cabeludos que não tardarão a vir-nos acometer. Ainda que são anões, é preciso não fazermos a mínima resistência, porque vêm em maior número que os gafanhotos, e se nos acontecesse matar algum, arrojar-vos-ia todos sobre nós e nos matariam. O dia que veio aclarar a câmara de Sherazade, Shahriar impediu Sherazade de dizer mais. Na noite seguinte, continuou nesses termos. Esse Simbá não se emenda, né? Sempre procurando aventuras e correndo perigos. Veremos a continuação da terceira viagem de Simbá amanhã. Agradeço muito a todos vocês. Alabei.